Olá, a aula de hoje será pelo assunto Torá. Quem é o proprietário e quem pode interpretá-la? Já que todo o povo de Israel recebeu a Torá, por que somente a interpretação dos sábios de cada geração é a interpretação aceita e não de cada um e um do povo? Quem são os sábios e por que devemos escutar suas orientações? Consta na Torá, Parashat Shavua, Parashat Shoftim. Lotasur minadavar, asher yagidu lecha yamin usmon. Não se desvie do que lhe disserem direita e esquerda. Consta nessa parashá que não devemos nos desviar dos assuntos orientados pelos Chachamim, tanto à direita quanto à esquerda. O Sefer HaChinuch, Mitzvah 496, explica o seguinte: já que as opiniões e as ideias de cada pessoa são diferenciadas uma das outras, nunca serão encontradas muitas opiniões idênticas no mesmo assunto. Deus, sabendo disso, não deixou que a interpretação da Torá fosse deixada nas mãos de qualquer uma pessoa, pois deste modo, cada um explicará a Torá segundo sua opinião particular, e desse modo haverão várias opiniões e divergências na explicação de cada mitzvah, a tal ponto que a Torá parecerá como várias Torot. Portanto, nosso Deus, o Senhor de todas as sabedorias, ordenou que nosso comportamento em relação à Torá seja segundo a interpretação passada de geração em geração, que é oriunda de nossos antepassados. Que em cada geração escutemos os sábios presentes naquela geração, que receberam sua sabedoria da Torá através de bastantes esforços, abstendo sono dos seus olhos, para que possam entender profundamente os alicerces de cada mitzvah e a verdadeira intenção de Deus na Torá. Com esse consenso, estaremos caminhando no verdadeiro caminho para saber a Torá. Caso nos deixemos levar por nossas simples interpretações, não teremos sucesso na interpretação autêntica da Torá. Baseando-se nesses ensinamentos, disseram Chachamim que mesmo que os sábios da geração que digam sobre a esquerda que é a direita e sobre a direita que é a esquerda, que não nos desviemos desses ensinamentos, mesmo sendo contrários à realidade. Pois quando uma pessoa se aconselha com a outra, de modo geral, uma está perante a outra. Desse modo, o lado esquerdo de um está perante ao lado direito do outro. Portanto, mesmo que um sábio lhe diga que algo que parece ser oposto à realidade, de qualquer modo, escute a sua opinião, pois a visão do sábio não está no mesmo ponto que o seu. O Talmud, Baba Metzia, 59b, trouxe uma divergência entre Chachamim sobre um forno feito de círculos de porcelana que estava impuro, caso tenha sido desmontado e foi montado outra vez. Rabbi Eliezer disse que esse forno estava puro. Chachamim disseram que esse forno continuava impuro. Rabbi Eliezer trouxe provas de diversos milagres naturais que sua opinião estava correta, e até saiu uma voz celestial determinando que a Halachá segue a opinião de Rabbi Eliezer. Mesmo assim, todas as provas foram anuladas por Chachamim. A razão disto é que uma vez que a Torá foi outorgada, ela própria já não está no poder da decisão dos céus e dos anjos e dos milagres celestiais, e sim na opinião da maioria de Chachamim. Ao final dessa passagem, no Talmud, Eliyahu Navi disse que Chachamim haviam eternizado a Deus, pois fixaram a Halachá, segundo a regra determinada pela própria Torá, que devemos seguir a opinião da maioria das opiniões. Quando Rabbi Elchanan Wasserman, aluno do Hafetz Haim, contava sobre assuntos de atualidade, sempre dizia as palavras de seu mestre Hafetz Haim. Existem momentos na vida que a pessoa necessita resolver certos assuntos e não sabe o que decidir, mesmo que se tratam de assuntos muito importantes para a sua vida. Nesses casos, a pessoa pode estar em depressão, pois está num beco sem saída. Caso repentinamente chegue alguém e lhe sussurre o seguinte: por que você não se aconselha com o Todo-Poderoso? Como posso fazer isso? Será que realmente posso falar e conversar com ele? Diz o Hafetz Haim que esta oportunidade está na nossa sagrada Torá. Na Torá constam todas as soluções
para os problemas existentes no mundo. O conselho que podemos encontrar na Torá não é nada mais que a pura orientação divina. Devemos saber que não somente leis e preceitos estão escritos na Torá, mas também conselhos e orientações com bastante experiência. Do mesmo modo que as leis e os preceitos são eternos, assim também são os conselhos da Torá. Não somente na Torá escrita, como na Torá oral também. Não somente isso, a Torá oral está incluída ocultamente na Torá escrita. Um desses conselhos consta no Talmud Baba Metzia 42. Está escrito o seguinte, que sempre uma pessoa divida seu dinheiro em 3 partes. Uma parte guardada escondida, outra parte em investimentos e a terceira parte junto com ele para o uso pessoal. Pois caso perca uma das partes, tem a outra como garantia. Continua Rabbi Elchanan. Na Torá estão todas as soluções para todos os tipos de problemas. A questão não é somente procurar. Não somente como procurar, mas também e principalmente quem procura. Está escrito no Zohar, Parashat Trumá, parte B, página 61a, que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Portanto, a Torá é um manual de instruções do mundo. Quanto mais o mundo for usado segundo as regras da Torá, melhor será seu desempenho. Para saber quais são as orientações da Torá para os diversos casos, devemos nos aconselhar com aqueles que são os mais eruditos e os mais próximos ao seu conhecimento. Através deles, Deus concede Siata Dishmaya, ajuda celestial, para que possamos saber quais são as melhores orientações para nós. Pergunta: como sabemos que Deus quer que ouçamos os rabinos? Hazal não estava no momento do autor da Torá, e pode ser que tudo evoluiu de uma geração mais tarde. De onde nós sabemos que os sábios continuam a tradição da entrega da Torá até nossos dias? Resposta: devemos abster-se de discussões com aqueles que não estão à procura de respostas, porque há, infelizmente, pessoas que preferem discutir e ficar na discussão. Eles não têm nenhuma intenção em saber resposta. Eles preferem ficar em perguntas para provocar e argumentar contra o judaísmo. Primeiro, voltando à pergunta, é importante reconhecer o fato de que sem os rabinos e a tradição oral não se pode entender os mandamentos da Torá. Qualquer um que lê a Torá notará que as mitzvot foram dadas sem qualquer detalhe que permita que elas não sejam cumpridas na prática. A mitzvah de mezuzá foi mencionada, mas não é dito o que está escrito no pergaminho. Tzitzit e tefilin foram mencionados, mas não foi mencionado como prepará-los. Mesmo em relação à mitzvah do Shabat, a Torá não explica os detalhes do que é proibido e do que é permitido. Cortar verduras para a salada é proibido no Shabat. Montar um armário pesado de um lugar para o outro, mover um armário é proibido ou permitido. Trabalhar como segurança sem se mover do lugar é permitido. A Torá também mencionou que não devemos sair de nossos lugares no Shabat. Porém, o que significa local? Casa, bairro, rua? Assim é em todas as mitzvot, pois a explicação das mitzvot descritas na Torá escrita está na Torá oral. Uma explicação clara e detalhada que foi escrita na primeira vez na história através de Rabbi Yehuda Nassi, o compilador da Mishnah. Nessa explicação constam as leis sobre o abate animal, os serviços proibidos e permitidos de serem feitos no Shabat, leis sobre mezuzá e tefilin. A conexão entre a Torá escrita e a Torá oral é feita por nossos sábios de abençoar da memória no Talmud Yerushalmi e no Talmud Bavli, nos quais estão todas as pesquisas sobre os diversos assuntos trazidos na Mishnah, que foi compilada por Rabbi Yehuda Nassi. A Mishnah, por sua vez, é uma compilação das leis trazidas na Torá escrita. Até aqui foi exposta a explicação de onde surgiu a Torá oral. Porém, devemos esclarecer por que os rabinos sábios de cada geração são aqueles que receberam unilateralmente o poder de fixar as halachot e de orientar aqueles que desejam seguir as instruções da Torá. A resposta explicitamente consta na Torá, Bamidbar, capítulo 10, Passuco 16.
está escrito o seguinte: e Deus disse a Moshe: reúna para mim, 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes que são os anciãos do povo e seus guardas, e leva-los para a tenda do encontro, Ohel Moed, e se apresentarão lá com você. Descerei e falarei com você, e delegarei do meu espírito que está sobre você, e porei neles, e eles estarão junto com você na direção do povo. Existirão pessoas que ficarão surpresas ao descobrir que os primeiros sábios de abençoada memória já existiam na época de Moshe Rabbeinu. Não só isso, a instituição rabínica foi estabelecida na geração dos receptores da Torá, no deserto, e assim consta na Torá, Dvarim, capítulo 1, passuco de 1 a 13. Estas são as coisas que Moshe Rabbeinu falou a todo o povo de Israel às margens do rio Jordão. Moshe falou ao povo de Israel sobre tudo o que Deus lhe ordenou, para que seja dito a eles: coloquem sobre vocês pessoas sábias, inteligentes, conhecidas às suas tribos, e essas pessoas colocarei como vossos líderes, e vocês comentarão e dirão que foi boa a coisa que dissestes para fazer. A Torá descreve a criação do primeiro Sanhedrin, que continua a qualificar os rabinos de cada geração em geração até os dias de nossos sábios de abençoada memória. O Sanhedrin funcionou até os dias de destruição do segundo templo, e mesmo na geração de Rabi Akiva, continuavam a qualificar os rabinos de um rabino a outro rabino. Desde os dias de Moshe Rabbeinu, Deus nomeou os sábios de abençoada memória para que fixem as halachot e as leis de cada caso, baseando na lei da Torá, que esclareçam as entranhas da Torá e que continuem a qualificar os rabinos para as próximas gerações. Os tribunais de halachá, os decretos rabínicos e toda a administração do povo, em todos os aspectos, é tudo iniciado na Torá. Deus qualificou os primeiros sábios para que estes qualifiquem os das seguintes gerações e ordenou que o povo escute as orientações deles. Consta na Torá, Dvarim, capítulo 17, passuco 9, para Parashat Shavua. E você chegará aos sacerdotes e aos leviim e aos juízes que existirão naqueles dias, e guardarás a cumprir tudo o que lhe for ensinado, baseando-se na Torá que lhe ensinaram e baseando-se nas leis que foram ditas, farás. Não se desvie da coisa, não se desvie das coisas que lhe forem ditas, nem à direita e nem à esquerda. A diplomação para que escutamos e cumpriremos o ensinado pelos rabinos de cada geração foi dada por Deus. Deus transmitiu o ensinamento da Torá aos maiores sábios de cada geração, que continuem essa tradição, transmitindo a Torá para as próximas gerações. Tudo baseado no que o rabino recebeu de seu rabino, que recebeu de seu rabino, até os dias de Moshe Rabbeinu. Os eruditos da Torá, que optaram por aprofundar-se no estudo da Torá e investir nela, todos os dias de suas vidas, no decorrer dos dias serão os transmissores da Torá, cada um em seu ramo específico, seja em halachá, do dia a dia, seja em leis jurídicas, seja no Talmud. Cada geração tem seus mestres e rabinos adequados às necessidades e às situações espirituais de cada geração. Hoje em dia, por exemplo, um rabino que vive em convivência moderna, com diversas oportunidades de sofisticações tecnológicas, não é adequado ensinar a Torá à geração que viviam há 200 ou 300 anos atrás, e vice-versa. Se conclui daqui que cada Yehudi pode se tornar um grande estudioso da Torá, que fixa e determina as leis segundo as diretrizes e orientações da Torá, transmitidas durante as gerações até os dias de Moshe Rabbeinu. Em várias passagens, o Talmud ensina que conversos justos, como Shmayav e Avtalion, que no passado eram membros de outros povos, se tornaram sábios e líderes do povo pela simples dedicação ao estudo da Torá. No entanto, é importante entender que as regras da Halachá e o modo de estudar e a tradição de geração em geração, que nem os rabinos podem se desviar, nem sequer 1 milímetro dessas regras.
Assim consta no Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 11. Aquele que perverte a Torá de forma inadequada, mesmo que ele tenha muita sabedoria da Torá e que tenha inúmeros méritos de bons atos, não tem parte no mundo vindouro. Os rabinos que ensinam seus discípulos os métodos de conduzir e ensinar a Torá, a Halachá, que lhe foi transmitida de seus mestres até chegar ao toque da Torá, estão totalmente proibidos de mudarem sequer 1 milímetro dessas regras. Tudo deve ser transmitido conforme figurino, pois assim está escrito na Torá, Dvarim, capítulo 4, passugo 2. Não acrescente sobre o que lhes ordeno e não diminuam dessas ordens. Pergunta: como pode ser então que há divergência entre os legisladores da Halachá, se tudo foi transmitido claro e explicitamente por Deus na autora da Torá? Resposta: a resposta está na própria Torá, Dvarim, capítulo 30, Passuk 11. Está escrito assim: pois este mandamento que eu te ordeno hoje não é escondido de você, e não está muito longe de você, não está no céu, para que digas, quem irá ao céu para buscá-lo para nós, para que nos ensine e cumprimos. A Torá nos informa que as decisões halárricas são decididas por eles, segundo as regras dessas decisões que lhes foram outorgadas na outorga da Torá no Monte Sinai. Uma história fascinante já foi trazida nessa aula sobre o forno entre Rabbi Eliezer e Chachamim. Então, a gente percebe lá que a Torá foi outorgada do céu para a terra. E justamente a Torá foi dada para que os sábios decidam segundo as regras determinadas por Deus. Quando percebemos que existe um Criador e nada lhe é oculto, então nós também podemos estar confiantes de que Ele conserva a Torá eternamente, possibilitando em cada geração que as pessoas possam cumpri-la. Portanto, Ele nos deu os rabinos e os métodos de legislar em geração, de geração em geração, e ordenou não desviar deles nem 1 milímetro. Os rabinos continuam a transmitir essa tradição original durante milhares de anos. Cada grupo que abandonou a tradição divina de nossos rabinos perdeu a identidade com a Torá e o judaísmo. E conforme foi exclamado no início dessa aula, realmente, a Torá pertence ao povo inteiro, sem diferença entre as pessoas. Porém, os interpretadores e transmissores são somente aqueles que seguem as regras da Torá minuciosamente e que a interpretam segundo o transmitido por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai.